muito além da música. Muito além da música. Você está em 95,7. A partir de agora, na Sul América Seguros Paradiso FM, informação, verdade, descontração, interatividade. Os principais assuntos do dia. Manhã Paradiso. Manhã Paradiso. Com Roberto Canásio. Gente, esse país está cada vez mais bizarro. As bizarrices se multiplicam. Querem exemplos? Primeiro, antes de se entregar à justiça, o ex-presidente Michel Temer almoçou com a família, com os ex-auxiliares, aquele almoço emocionado de despedida. Fez questão de mostrar mensagens de juristas que criticavam a decisão da justiça de reativar a sua prisão preventiva. E lá pelas tantas, num arroubo, imitando o meu rasga-peito, mas sem o conteúdo honesto do meu, Temer se dirige aos comensais e diz o seguinte: na quarta-feira, ao saber do veredito do tribunal, conseguiram acabar com a minha vida. Momento Janete Claire na política brasileira. Isso da novela. Eu comentava aqui como é que um político pode ter 32 milhões de reais bloqueados. Você trabalha a vida inteira e não chega a 1 milhão. 500 mil, 200 mil. Aliás, você não consegue poupar nada. Pelo contrário, você consegue pendurar as contas no sacolão, enfim, na farmácia. E aí o Temer, como Maria Antonieta, numa alienação total diante de uma revolução francesa, na iminência de perder a cabeça, Temer diz: conseguiram acabar com a minha vida. Temer, pelo amor de Deus, né? Se alguém acabou com a sua vida, foi você mesmo, até prova em contrário. Mas eu disse que é o país das bizarrices. Mais um exemplo. Vocês conhecem, é um senador de Roraima, do PDT, ninguém conhece, mas ele se chama Assir Gurgás. O Assir, ele apresentou um projeto de lei para exigir idoneidade moral e reputação ilibada para a nomeação de comissionados nos 3 poderes. Mas, Canásio, onde está a bizarrice? O senador está aí querendo moralizar o país. É bizarrice sim, porque em 2018, este senador Assir Gurgás foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crime contra o sistema financeiro, acusado de desviar 525 mil reais liberados pelo Banco da Amazônia quando era diretor da empresa de transportes Encautur. E esse homem agora está recém-transferido para o regime aberto, porque está cumprindo 8 meses de pena no semiaberto. Mas não é uma bizarrice? Um cara condenado porque meteu a mão onde não devia, agora prega a moralidade. Arrependimento, Canásio? Ele deve ter se convertido. Não acredito nessas conversões. Pra mim é um cara de pau. Não, pensa bem. Logo ele, bem, se arrependeu, pode ser, mas não acredito também em arrependimento político. Pra mim é jogada. Mas lembram? O governador do estado participou no último sábado de uma operação que, segundo ele, era para acabar de vez com a bandidagem em Angra dos Reis. Foi aquilo tudo que nós já falamos, controvérsias, enfim, assunto que mereceu debate, mais debate. E o que aconteceu? A guerra do crime organizado causou pânico entre milhares de moradores numa escola. Crianças tiveram de ficar deitadas dentro de uma sala enquanto seus pais eram orientados a não sair de casa para buscá-las. Tudo isso aconteceu quando? Aconteceu logo após a operação. Então, o que significou aquilo? Eu queria que alguém me respondesse. O que significou toda aquela pirotecnia, aquela ação de marketing
Resultou no quê? E Kiko, o bandido pensou, e Kiko? Atiraram lá numa lona, que era uma lona de evangélico que ora lá, transformando aquela área no Monte Sinai. Imagina, não transforma essa área em Monte Sinai não, porque senão, enfim. Mas acertaram lá uma lona, achando que era o quê? Casa-mata de bandido. Mas não, era refúgio de evangélico. E aí nós já conversamos sobre isso. Eu até disse, é uma temeridade hoje o evangélico em área conflagrada subir morro pra rezar, porque pode cantar pra subir de lá mesmo. Uma bala perdida. Comentei tudo isso. Mas ontem, ao contrário do que o governador prometeu, a situação em Angra dos Reis se agravou mais ainda. E aí, é o 5º dia consecutivo de tiroteios. Pela segunda vez, em menos de uma semana, a Polícia Rodoviária fechou a Rio Santos. 3 horas. Teve um grupo de franceses, 28 franceses, que ficou parado, sem entender o que estava acontecendo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle erreur, diziam alguns deles. E quem é que tinha coragem de traduzir que aquilo ali era uma briga de facção misturada com tráfico, uma coisa de doido? Porque eu sou do tempo que milícia era milícia, tráfico era tráfico, mas lá em Angra dos Reis houve uma associação. Uma parte de milícia e uma parte de traficantes resolveram se unir. E aí, essa coisa aí, disputando terreno. Enfim, fecharam a Rio Santos para tentar garantir a segurança de motoristas e passageiros. Mas mesmo assim, com todo esse esquema, 3 pessoas foram baleadas na altura do quilômetro 483. E aí eu procurei saber o que pensa o governador. Laconicamente, a assessoria de imprensa do Palácio Guanabara informou que o governador não comentaria o caso. Então, é ou não é bizarrice? Agora, isso que eu vou aqui espinafrar não é bizarrice, não. Isso é covardia. É canalice. Militares, agora aqueles militares que chacinaram o músico Evaldo Rosa e o catador Luciano Macedo, agora esses militares estão acusando o catador que quis salvar a vida das pessoas que estavam dentro daquele carro, estão o acusando de ter atacado a patrulha. Pelo amor de Deus, isso é sórdido, isso é perverso, as testemunhas desmentem. E teve gente que filmou militares presos pelo fuzilamento do músico e do catador acusaram uma das vítimas de ter usado uma pistola para atirar na patrulha do exército. Os suspeitos alegaram, os suspeitos aí são os militares, porque ainda não foram condenados, eu tenho que os tratar de suspeitos. Alegaram e dispararam uma segunda rajada quando o carro estava parado. O músico havia sido baleado e os militares estavam mais próximo do veículo. E aí, bom, enfim, a história vocês já sabem, todo o desenrolar dessa tragédia. Mas o fato é que, para mim, soa covardia. O que é isso? Quer dizer que então, os 241 tiros, porque agora, atenção, gente, nós pensávamos que eram 83, dos quais 77 disparados pelo comandante da patrulha, o tenente Ítalo da Silva Nunes. Não, 83 furos no carro, mas o total de bala disparada foi de 241 tiros disparados pelos militares da patrulha. Mas o que é isso? Num país agora que está exaltando arma, a gente vê, então, os militares despreparados para enfrentar uma situação de guerra, entre aspas, no Rio de Janeiro. Isso é despreparo, eu dizia ontem, dedo nervoso do tenente, mas dedo nervoso de todo o grupo, porque foram 241 tiros. Meu Deus do céu, mas é essa tática que os militares aprendem? É isso?
Primeiro, desperdício, porque nada disso seria necessário se eles tivessem equilíbrio. Ah, mas eles confundiram o carro, tá bem. 1, 2, 3 tiros, pneu nos pneus. Mas não, dispararam para matar. E dispararam contra um grupo de pessoas honestas e trabalhadoras. Ah, mas Carnaz, isso também é bizarrice, mas é uma trágica bizarrice. E a gente está cansado disso. Nós não podemos mais conviver com tanta bizarrice. Porque aí, o excesso de bizarrice passa a ser outra coisa. Passa a ser o que eu digo sempre. O Brasil tá do tipo pomba rolou. Manhã Paradiso com Roberto Canásio.